Nas duas últimas aulas a respeito de física nuclear, nós começamos a entender a estrutura da matéria. O que é um átomo, do que ele é formado, como é o núcleo desse átomo, e hoje a gente vai dar um passinho além. A gente vai dar o primeiro passo, aquilo quando a gente fala em física nuclear, que as pessoas já imaginam radiação, aquilo que mata, aquilo que faz mal, né? Então hoje a gente vai começar a dar o primeiro passo lá, a gente vai entender o porquê que existe radiação, tá? O fenômeno da radiação, e um primeiro tipo dela, que é o decaimento do tipo alfa. Legal? Bom, primeira coisa, eu gostaria de trazer aqui uma imagem para a gente poder começar a discutir. É uma tabelinha aqui que eu vou te explicar, um gráficozinho na verdade, que eu vou te explicar como ele funciona. O que nós temos aqui? Aqui, ó, nesse eixo X, tá? Nós temos o número de prótons, né? O número de cargas positivas que nós temos no núcleo, exatamente como nós vimos nas aulas anteriores. Então, se você perdeu, se você não lembra como que funciona, qual é a estrutura de um núcleo atômico, volta na aula 14.1 e 14.2 para dar uma olhadinha um pouquinho melhor nisso, ok? Vou partir do princípio que a gente já sabe legal isso. Então, aqui é a quantidade de cargas positivas indo de 10 em 10, e aqui nós temos o número de nêutrons, né? As partículas que não possuem carga elétrica, ok? O que nós temos aqui? Essa linha preta, se você for ver aqui, ela corta exatamente formando um ângulo de 45 graus. O que isso quer me dizer? Quer me dizer que se eu tiver 40 prótons, eu também vou ter 40 nêutrons. Se eu tiver 60 prótons, eu também vou ter 60 nêutrons. Ou seja, com um ângulo de 45 graus aqui, vai me trazer uma relação de 1 para 1, né? E é exatamente isso que ele está trazendo aqui pra gente, ó. Uma relação de 1 para 1, ou seja, um átomo tem um próton, tem um nêutron, depois um átomo que tem 2 prótons, 2 nêutrons e assim por diante. E quando a gente olha, quando a gente plota todos os dados da quantidade de núcleos que nós temos conhecimento, nós chegamos nesse desenho aqui. Então, como você pode ver, o que acaba acontecendo? Acaba existindo uma maior quantidade de prótons. Veja que ele se desloca para o lado daqui, né, lado de cima da reta. Então, existe uma relação maior para o número de nêutrons do que de prótons. Exatamente porque os prótons, como a gente discutiu nas anteriores, por ter carga positiva, ele vai sofrer repulsão eletrostática. Então, eu preciso de mais espaço entre eles, já que a força eletrostática cai, ela diminui com o quadrado da distância. Então, quanto mais espaço eu tiver entre dois prótons, menor é a força de repulsão entre eles, certo? Então, vai existir uma quantidade maior de nêutrons, isso é natural que aconteça. Então, quanto maior for a quantidade de prótons, veja, vai subindo direto para cá, ó. E vai se tornando cada vez mais distante dessa reta. O que a gente vai fazer agora, então? Aqui em azul, nós temos todos os isótopos que são estáveis, ou seja, não radioativos, tá? E aqui eu tenho toda essa faixa de estabilidade. Bom, o que vai acontecer então? Eu vou pegar este quadradinho vermelho aqui e vou ampliar aqui, tá? Então todos esses pontinhos azuis aqui representam átomos que não são radioativos, certo? Todos os demais são núcleos instáveis, ou seja, a relação entre a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons existente no núcleo, ela não é estável. Ou seja, existe um excesso de prótons ou um excesso de nêutrons que provoca uma instabilidade. E o núcleo atômico ele vai ter que perder essa instabilidade, ele vai perder essa instabilidade liberando, emitindo alguma forma de radiação que a gente vai estar olhando nessa e nas próximas aulas, ok? Então, por exemplo, os núcleos radioativos, né, os núcleos atômicos que são radioativos estão em vermelho, ou seja, na parte de cima aqui do nosso gráfico, eles vão emitir uma radiação do tipo beta, ok? Em amarelo aqui, como que ele vai fazer para tentar se tornar estável? Ele vai emitir um positron, que é uma radiação beta+, a gente também vai ver isso na próxima aula exatamente, tá? Ou ele vai tentar capturar um elétron, o núcleo atômico captura um elétron para tentar se tornar estável. E mais aqui embaixo ainda, num amarelinho quase alaranjado, um pouquinho mais escuro, são núcleos atômicos que vão preferir emitir uma radiação alfa, que é o tema dessa aula de hoje, né, desse tipo de radiação, para se tornar estável. Então veja que, na verdade, os núcleos atômicos radioativos eles são naturais. Claro, nós podemos produzir núcleos atômicos radioativos em laboratório, nós fazemos isso, ok? Mas eles são naturais, eles existem na natureza, tá? E existem muito mais tipos de núcleos radioativos, tipos, não em quantidade, tá? Mas tipos de núcleos radioativos, do que núcleos, na verdade, estáveis. Ok? Então isso dá para ter uma visão geral do que é a radiação em si, né?
Então, só formulando de forma a resumir tudo isso, por que ocorre o fenômeno de radiação? O que é a radiação em si? A radiação sempre vai ocorrer quando não existir mais, tá? Não existe mais uma relação estável entre a quantidade de prótons e nêutrons no núcleo atômico. Sempre que essa estabilidade é perdida, o núcleo vai tentar voltar, ele se torna instável, ele vai tentar voltar a uma forma estável. E aí, para voltar à forma estável, ou ele vai emitir radiação, ou ele vai tentar capturar elétrons. E aí cada núcleo atômico faz isso de uma maneira diferente. Perfeito? Essa é a ideia. Então tem aquelas coisas que as pessoas acham que é coisa do capeta, que é Não, não tem nada disso. É um fenômeno totalmente natural. Ok? Tá? Então eu vou tirar essa ideia daqui e vamos começar a estudar então esse tipo de decaimento alfa. Esse tipo onde o núcleo atômico prefere emitir um pedaço dele, vai lançar, vai se fragmentar. Ok? Então, ó. Qual é a ideia? Eu tenho um núcleo atômico, esse núcleo atômico aqui, ele é instável, tá? E ele vai fazer o seguinte, para se tornar estável, ele vai emitir um fragmento dele. E se você reparar, vamos imaginar assim, ó, em azul nós temos os nossos prótons, em vermelho, vamos imaginar que sejam nossos nêutrons, tá? Esse fragmento aqui, essa que a gente vai chamar de partícula alfa, ela possui 2 prótons e 2 nêutrons. Ora, se por possuir 2 prótons e 2 nêutrons, eu posso afirmar que esta partícula alfa aqui, ela se assemelha a um núcleo de hélio. Certo? Por quê? Porque o núcleo de hélio possui 2 prótons, e é exatamente isso que caracteriza o hélio, possuir 2 prótons, e 2 nêutrons, ou seja, o total, a massa atômica desse núcleo vai ser igual a 4, ok? Bom, então qual que é a ideia? Quer dizer, se eu tenho um núcleo, ele perde parte dele, ele deve ter se transformado numa outra pessoa. Então vamos fazer aqui de maneira hipotética. Eu tenho um núcleo hipotético X, tá? Vou escolher números aleatórios aqui. X, e ele tem, sei lá, 75 prótons, e 172 é o número de massa dele, ok? Vamos imaginar que esse núcleo atômico, na família dele, ele decai emitindo radiação alfa. Então, olha o que vai acontecer. Esse núcleo atômico X vai se tornar um núcleo Y, certo? E vai emitir uma partícula alfa. Esse alfa, a gente já sabe de uma coisa. Aqui embaixo são 2 prótons e um total de massa, 4. Perfeito? Bom, então qual que é a ideia? Se eu tenho 2 prótons aqui, o número de prótons que tem aqui mais esses 2 tem que me restaurar o original, certo? Se eu tinha 75, perdi 2 aqui, né? Se eu tinha 75 aqui, perdi esses 2, aqui só pode ter ficado, obviamente, 73. 73 com esses 2 que saíram, 75 do meu original. O mesmo raciocínio a gente vai aplicar aqui para cima. Se eu tinha uma massa inicialmente igual a 172 e eu perdi 4, aqui só pode ser então 168, porque 168 mais esses 4 vai me restaurar o 172 original. Legal? Isso aqui de forma genérica, para um átomo X, que não existe, vai dar um outro átomo Y, né? Então, de forma genérica. E aí, então, nós temos uma partícula alfa sendo emitida. Por enquanto, a gente só vai estar olhando para a estrutura do átomo resultante e para qual tipo de decaimento. Depois a gente vai estudar um pouquinho sobre o quão ruim, né, como afeta a partícula alfa quando ela penetra na matéria, o quanto ela consegue penetrar na matéria, comparada com outros tipos de decaimento radioativo. Ok? Certo? Então vamos fazer mais um aqui, ó. Vamos pensar aqui um pouquinho nesse aqui. Imagina que eu tenho um átomo de plutônio, só te falando, quando você olha para a tabela periódica, a gente vai trabalhar com ela, deixa eu até trazer ela aqui pra gente. Os átomos naturais, ou seja, aqueles que existem naturalmente, que não foram produzidos pelo homem, que nós produzimos, o homem não, o ser humano, né? O ser humano produziu diversos átomos em laboratório, né? Em reatores nucleares, por exemplo. O átomo mais pesado que existe na natureza é o átomo de urânio. Logo depois dele tem o Neptúnio e depois o Plutônio. Por que eu estou mostrando essa tabela periódica para você? A gente vai voltar com essa tabela periódica, porque esse átomo de plutônio que nós estamos vendo aqui, ele não é um átomo natural. Ele foi produzido dentro de reatores nucleares, como parte do processo de fissão nuclear. A gente pode bombardear átomos de urânio e acabar produzindo plutônio, ok? Isso foi muito feito durante a criação da bomba nuclear, que a gente pode fazer, bombas de fissão nuclear podem ser feitas de 2 tipos, podem ser feitas de urânio ou de plutônio. Esses 2 materiais são utilizados como combustível nuclear numa bomba nuclear, ok? Tá? Então eu tenho um átomo artificial aqui,
tá? Criado pelo homem, de plutônio, ele tem 94 prótons e um total de massa de 240, ok? Tá? Esse átomo ele vai decair emitindo uma partícula alfa. Portanto, vai sobrar vai resultar um núcleo filho aqui, saiu esse, né, essa partícula alfa e sobrou esse núcleo. Quem será esse núcleo? Quantos prótons ele tem? Qual será o número de massa? Então vamos definir isso aqui? Bom, se desses 94 eu perdi 2 aqui, 2 prótons, certo? Eu sei que aqui eu vou ter 92. O número de prótons aqui dentro vai ser 94 menos esses 2 que saíram, portanto 92. E o número de massa vai ser 240 menos esses 4, o que vai me resultar em 236. Como que eu vou conseguir saber na tabela periódica quem é esse cara? Quem é esse núcleo atômico? Eu tenho que procurar pela massa ou pelo número atômico? Bom, se você está craque já em química, em física, você tem que procurar pelo número atômico, que é exatamente o que define cada átomo ser daquele tipo, certo? Então eu vou voltar na nossa tabela periódica e a gente vai procurar o núcleo atômico 92. Bom, o plutônio estava aqui, era 94, 93, 92. Ó, nós temos o átomo de urânio, certo? O urânio que ó, aqui está como 238, então nós temos um isótopo dele que é o 236. Então esse cara aqui nada mais é do que o urânio. Ok? Não é muito difícil, né? Porque é só subtrair 240 menos 4, 94 menos 2, e a gente vai ter tanto a massa atômica quanto o número atômico e poder determinar quem é esse núcleo resultante aqui no final. Perfeito? Quando emitir uma partícula alfa. Vou trazer mais um exemplo aqui, ó, para a gente pensar. Imagina que eu tenho um átomo de rádio, tá? O rádio na tabela periódica ele é 86 e ele possui uma massa de 222. Ele vai decair emitindo uma partícula alfa. Então, sai uma partícula alfa, que está representando como se fosse um núcleo de hélio, né? Aqui também, então a gente já viu que é a mesma coisa. E vai me sobrar um núcleo aqui. Eu quero determinar quem é este átomo aqui, certo? Então o que eu vou ter? Eu não sei quem é a pessoa, mas eu sei que aqui vai ser 222 menos 4, que vai dar pra gente, então, 218. 86 menos 2, que vai dar 84, ok? Então eu tenho que ir lá na minha tabela periódica e procurar quem é o elemento 84. Então nós vamos voltar aqui na nossa tabela periódica, certo? Vou te trazer só aqui para cima rapidamente. Vamos procurar o elemento 84, ó, é o polônio, ele está aqui, tá vendo? Então a gente vai tirar a tabela periódica e voltar para cá. Vamos lá. Então aqui é o nosso amigo polônio. Então o rádio, 222, quando decai emitindo uma partícula alfa, que nada mais é do que um núcleo de hélio, ele se transforma em quem? Em polônio 218. Ok? Essa é a ideia de como um núcleo atômico, uma primeira ideia, um dos tipos, uma das formas como um núcleo atômico instável, e ele é instável porque ele não tem mais aquele balanço entre a quantidade de prótons e nêutrons, então é como ele tenta readquirir uma estabilidade. E ele vai fazer isso não uma única vez, necessariamente, mas ele pode fazer 2, 3, 4, 5, N emissões radioativas sucessivas, porque ele decai a primeira vez, se transforma aqui, por exemplo, em polônio 218. Ele não é, esse núcleo ainda não é estável, ele vai emitir uma outra forma de radiação ou a mesma, ou o mesmo decaimento alfa. Ele vai fazendo isso em série até que ele alcance a estabilidade. Ok? Bom, então na próxima aula, o que nós vamos ver? A gente vai estudar especificamente o decaimento beta, tá? Aí você fala assim, nossa, só um? É porque a gente vai fazer bastante coisa, a gente vai falar bastante coisa a respeito do decaimento beta. Legal? Então, na aula 14.4 a gente vai estar discutindo isso. Só para te lembrar, essa aula que você está assistindo não está só aqui no YouTube, tá? Ela também está organizada aqui no nosso site, na nossa plataforma scientiatvbr.futurecom.com.br. Tem o menuzinho aqui, ó, tudo organizadinho para você com todos os temas de aula. E você, se você gosta do canal, se você gosta das aulas, você pode estar patrocinando essa ideia, assim como tem bastante gente já fazendo doação aqui para o nosso site, para que a gente possa gravar cada vez mais aulas, tá? Você pode clicar aqui e doar uma quantia que você achar coerente para o trabalho que a gente faz. Temos também uma página no Facebook, facebook.com/scientetv. Dá um like lá para você estar recebendo não só novidades de quando nós estamos colocando uma nova aula,
tá, online, mas também novidades sobre ciência, sobre tecnologia, sobre educação, principalmente sobre educação também, ok? Então é isso, a gente vai se ver na próxima aula, quando a gente vai falar de emissão beta. Até mais!